Fala galera, tudo bom? Meu nome é Darren, sou médico de família e hoje eu vim trazer um tema super importante para vocês. E como sempre, vamos tentar olhar a medicina por um lado mais positivo? Bora lá então? Então vamos de infecções de vias aéreas superiores. Tema importantíssimo. Afinal, quem nunca teve uma gripinha, não é mesmo? E se a gente tem, nossos pacientes também têm. E na atenção primária, a gente vai ver muito disso. Então, o que a gente vai trabalhar nessa aula? A gente vai começar tentando falar um pouquinho da epidemiologia, como é que isso se comporta na estatística. A gente vai tentar, aí depois disso, seguir exatamente como a gente sempre faz na medicina de família. A medicina centrada na pessoa. Então, a gente vai explorar a doença e a experiência dela para o paciente. A gente vai tentar entender a pessoa dentro desse contexto como um todo, incorporar a prevenção da doença, tentar ser realista, fazer a decisão do tratamento compartilhando com o paciente e, por fim, fortalecer a relação médico-paciente em cada momento. Então, vamos começar com um pouquinho dos dados da doença. Apenas para definir o que é uma infecção de vias aéreas superiores, é um grupo de doenças, não é uma doença específica. Então, bronquite simples, não aquela complicada da criança, faringite, a amidalite, ou dor de garganta, a rinocinusite e o resfriado comum. Todas essas doenças fazem parte das infecções de vias aéreas superiores. E quando eu falar IVAS, eu estou falando de todas elas. Cada uma delas é diferente, a gente vai trabalhar com as suas particularidades, mas de forma breve, porque elas são todas parecidas no seu âmago. Só para a gente lembrar, é a maior causa de procura de assistência médica por quadros agudos. Então, se vocês forem dar, mesmo que fora da atenção básica, um plantão no pronto-socorro, vocês vão atender muita IVAS, mas assim, muita. E é o principal motivo por qual se prescreve antibiótico. Motivo não muito bom, eu vou falar um pouco mais à frente, que a maioria dos quadros são virais. E lembre-se que os antibióticos sozinhos são responsáveis por 20%, 1 em 5 das visitas ao médico por um efeito adverso de uma medicação. Então, é um tema relevante e é um tema que pode ser visto de uma forma mais positiva e não sempre pensando que é uma infecção grave. Afinal, nem sempre é um quadro grave e é super comum. Então, quais são os sintomas? Cada uma tem suas particularidades, mas todas elas basicamente cursam com aquele quadro gripal, que você vai estar um pouco desanimado, pode dar uma febre baixa, e cada uma tem uma especificidade. A bronquite, por exemplo, dá tosse por mais ou menos 6 semanas. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, geralmente um pouco menos. A faringite e tonsilite vai ter dor de garganta. Pode a pessoa ficar rouca e dor para engolir, que pode incomodar bastante o paciente. A rinocinusite geralmente está junto com uma congestão nasal, o paciente com aquela secreção purulenta, pode doer a cara, o paciente fala que parece que alguém bateu na cara dele. Ele pode diminuir um pouco o olfato ou ficar com quase nada de olfato, que a gente chama de hiposmia ou anosmia. E ele pode ter uma sensação de pressão no ouvido. Vocês lembram da anatomia que tem aquele canalzinho que liga o nariz até o ouvido, certo? E no quadro de resfriado comum, o que na verdade todos podem ter: tosse, espirro, aquela voz anasalada de quem está gripado, febre, um pouco de perda de apetite, desânimo, nariz escorrendo, que é a coriza, e dor de cabeça. O que tem no resfriado tem nos outros. Os outros têm só um pouquinho mais de coisa. Combinados? Bom, dito isso, a gente vai tentar entender como é que é a experiência do paciente dentro da IVAS. Então, o que ele sente? Bom, é normal que ele tenha uma desidratação leve, porque ele está perdendo secreção pelo nariz, ele está tossindo, ele está tendo febre, então ele está transpirando, então ele pode estar um desidratado leve. Tudo bem. Vai estar desanimado, é comum. Vai ter a coriza, a hora que você for olhar o paciente vai estar com o nariz escorrendo, aquela coisa nojenta, mas faz parte. Talvez ele tenha um pouco de vermelhidão ocular, não necessariamente a conjuntivite. Isso pode acontecer porque o vírus que geralmente faz essas infecções pega um pouquinho de tudo. E na ausculta pulmonar nem sempre é limpa. Normalmente é limpa, mas você pode encontrar roncos. Até aí tudo bem, você não precisa se preocupar. Agora, os 4 últimos sinais, que eu deixei de cor diferente, tem um motivo específico. Se ele apresentar um desses 4 motivos, ou seja, se ele tiver um pouco desoxigenado, se você colocar o saturímetro, tiver menor que 93, ou ele tiver com um quadro séptico, você vê que a pressão está baixa, o paciente está muito mal, não consegue entender o que você está falando. Se apertar o dedo dele e ver que o tempo de enchimento capilar for maior que 3 segundos, ou se ele tiver com falta de ar, em qualquer uma dessas opções, você vai ficar preocupado, assim como o paciente provavelmente vai estar, e vai pensar em outras doenças, uma pneumonia, um outro tipo de infecção.
mas não uma infecção de vias aéreas. Se não tiver nenhuma dessas 4, a gente vai seguir. E aqui eu quero trabalhar aquela parte da medicina centrada na pessoa e que a gente olha o quanto atrapalha a função do paciente, qual que é a ideia que ele tem, a expectativa que ele tem da doença e qual o sentimento que ele vem. Então, lembre-se que, apesar de ser só um quadro gripal, se você já trabalhou ou estudou com gripe, você não vai trabalhar tão bem, às vezes você não vai conseguir fazer sua natação, sua corrida, seu futebol com tanto prazer, porque você vai ficar cansado. Além do que, pode atrapalhar nas atividades cotidianas, então às vezes você é uma pessoa que cuida de um bebê, quando você vai no médico, você espera que ele olhe para tudo isso. E nem sempre a gente acaba olhando, porque a gente entende que é só um quadro gripal. Mas lembre-se de entender o paciente, o que essa gripe está atrapalhando no dia a dia dela. Tanto entender qual que é a ideia do paciente. A maioria deles já sabe o que é, mas se ele está vindo falar com você, ele quer ter certeza de alguma coisa. Ele pode ser que ele tenha alguma dúvida. Tente entender essa dúvida e o que ele quer ter certeza. Vê a expectativa do paciente. Alguns deles só estão lá para confirmar o diagnóstico. A hora que você fala que é só uma gripe, ele sai tudo felizinho. Alguns deles falam assim, nossa, minha avó recomendou chá de tal coisa, posso tomar? E você vai ponderando com o paciente. Alguns deles falam, eu fui na farmácia, o farmacêutico me ofereceu um monte de coisa, eu não sei o que eu vou trazer. Então, quais sintomáticos eu posso usar? Ou alguns vão falar assim, dá para me afastar com essa gripe? Porque eu não estou bem, eu não consigo trabalhar, eu trabalho em avião, tapa meu ouvido, dá uma sensação ruim, não consigo ouvir direito o controle da torre, quem sabe? Ou, de repente, o paciente entende que precisa de um antibiótico, ele está ali justamente por causa disso. E a gente tem que entender o sentimento. Para quem já teve uma vez, pensa, tudo bem, já tive gripe uma vez, estou ótimo. Às vezes nem vai no médico por causa disso. Alguns não têm tanta gripe, ou nunca tiveram uma gripe desse jeito, ou nunca tiveram uma infecção de vias aéreas desse jeito, e falam, nossa, mas eu tô ruim, doutor. Mas você pode me ajudar, hein? Ou, às vezes, o paciente é um paciente que está sempre saudável, o cara é corpo fechado, nunca tem nada. Aí o cara chega e fala assim, nossa, doutor, eu tô morrendo, olha o nariz, nossa, tô com dor de cabeça, nossa, eu preciso de uma tomografia, eu devo estar morrendo. Então, a gente tem que entender qual que é o sentimento do paciente, que isso vai fazer com que a gente trate melhor dele. Se a gente sabe o que ele quer, a gente pode tentar chegar aonde ele espera. Bom, então vamos tentar agora olhar em volta dessa pessoa que tem infecção de vias aéreas. A gente já entendeu ela, a gente perguntou, a gente olhou no olho, e a gente vai tentar agora entender o que tem por volta disso. Lembre-se de uma coisa que eu já falei, mas agora é hora da gente frisar. O quadro quase sempre é viral. E quase sempre por quê? Exceto em 15% das dores de garganta, das tonsilites, e 2% da rinossinusites, o resto é viral. Mas nem sempre isso é claro para o paciente, porque normalmente os médicos prescrevem antibiótico, então às vezes ele acha que tem bactéria na jogada. Então a gente tem que tentar entender que nem sempre é, isso é importante. Bom, outra coisa que é importante é que, dependendo da pessoa mora, a pessoa vai ter mais chance de ter essa infecção de vias aéreas. Então, por exemplo, no inverno, mais comum. Por que é mais comum? Porque é o frio da gripe. Não, porque a gente fecha a janela mesmo e aí junta todos os bichinhos no mesmo cômodo. E além do que, no inverno forma efeito estufa. Cidades mais poluídas, como São Paulo, fazem com que tenha uma camadinha de poluição que não fazem com que rode o vento e tudo fica ali embaixo. Se não venta muito, toda vez que alguém espirra ou tosse, isso fica no ar por mais tempo, tem mais chance de disseminar. Bom, então eu diria a mesma coisa de qualquer cidade ou casa que sejam fechadas ou mal ventiladas. Se não sai ar, vai aumentar a chance de pegar. Portanto, se você trabalha numa cidade do interior, de Goiás, um campo aberto, com casas com grandes ruas, casas espaçadas, você não vai pegar muita IVAS. Se você está numa grande cidade, ruas apertadas, mal ventiladas, com cortiços, bom, você vai atender muito mais infecções de vias aéreas. E a gente tem que tentar entender que a pessoa pode ser que ela tenha várias vezes isso pode ser frustrante, porque ela vai ouvir de várias vezes do médico assim, fique tranquilo, isso não é nada. A gente tem que entender que nem sempre isso não é nada para o paciente. E porque tem gente que tem de repetição, talvez a imunidade dela seja um pouco menor. E a gente tem que tentar olhar isso dentro da pessoa. Lembrar de uma coisa. Às vezes, o paciente ele entende que a doença é única, que ele é comum, mas que ele é único. Então, vamos ver. Eu estou gripado. Agora você está gripado. Somos pessoas totalmente diferentes. De repente, eu gripado, fico de cama, desanimado, só quero o quê? Uma canjica. Agora, de repente, você não. Você pega gripe, para você, continua a vida normal. Então, como cada pessoa é diferente, a gente tem que tentar olhar sempre isso.
Se cada pessoa é diferente, cada quadro de infecção de vias aéreas, gripe, resfriado, por mais bobinho que a gente ache que seja, é único em cada um. E a gente não pode ignorar isso. Certo? Bom, então vamos tentar incorporar a prevenção. Essa é uma doença que dá para fazer prevenção. A primeira e mais óbvia, que mais tem evidência, lavar as mãos. Bom, isso parece óbvio para mim, mas nem sempre é óbvio para o meu paciente. Então eu tenho que olhar para o paciente e falar assim: você está lavando a mão sempre? Está fazendo lavagem de mãos? Está lavando a mão dos seus filhos? Isso é importante. As crianças pequenas geralmente têm mais infecções de vias aéreas. Por quê? Porque elas não estão acostumadas a ficar lavando a mão. A gente adulto lava a mão toda hora, a gente até que tem toque, né? Não precisa ter toque, mas a gente tem que lembrar de lavar a mão e tem que orientar o paciente a fazer isso. Inclusive, a gente, quando atende um paciente com infecção de vias aéreas, a gente vai cumprimentar ele no final, antes de atender o próximo paciente, e lembre-se que provavelmente você vai querer cumprimentar o novo paciente. Então, lave a mão antes disso. A gente vai tentar evitar de compartilhar garrafa, pirulito, cigarro, cachimbo, sprays nasais, ou mesmo alimentos, tudo que entra nas vias aéreas, que é boca e nariz, a gente vai evitar de compartilhar, porque se alguém está com gripado, e nem sempre a pessoa está com sintoma visível, eu posso pegar. Em lugares de grandes lotações, algumas pesquisas dizem que usar máscaras ajuda. Então, para quem não quer mais pegar, já está frustrado de tanto pegar gripe, você pode sugerir que use uma máscara, e não precisa ser uma máscara daquela de tuberculose, pode ser uma máscara comum. Lavar bem os alimentos, praticar atividade física ajuda. Atividade física melhora a imunidade da pessoa e comer bem melhora a imunidade, faz com que a pessoa fique mais tranquila, mais feliz, e isso faz com que ela fique, inclusive, com uma imunidade melhor. E lembrando que não tem evidência de que vitamina é bom em cápsula, só em alimentos, só em natura. Então, se o paciente perguntar, tem uma vitamina boa para a minha imunidade ficar? Fala que tem sim, cenoura e sol. Que cenoura aumenta a vitamina A e sol vitamina D. É show, hein? E a gente vai tentar sempre manter as mucosas hidratadas. Isso é, beber água e lavar o nariz. Fazendo essas coisas, a gente está impedindo ou prevenindo que as pessoas tenham novas infecções. E isso, às vezes, já é mais da metade do processo. Bom, e por que eu digo isso? Porque, sendo bem realista, e isso é importante ser feito com o paciente, a maioria dos quadros são autolimitados e virais. Portanto, vai melhorar sozinho. Se o médico não existir no mundo, ninguém ia morrer disso. Ou, muito raramente, alguém ia ter um problema por causa disso. Não é necessário exame complementar, eu não preciso do hemograma, eu não preciso do raio-x. Nossa, mas tem certeza? Eu fico angustiado de ver alguém gripado. Fique tranquilo. E, na verdade, a gente tem que tentar fazer o melhor pelo paciente e pelo sistema. Você imagina que uma radiografia, um hemograma, e se eu solicitar ainda um PCR ou mesmo pedir que o paciente faça alguma medicação dentro do pronto-socorro ou dentro da minha unidade, eu vou gerar um custo, às vezes, de R$ 50, que é mais que o suficiente para mim tratar ou, às vezes, solicitar uma mamografia para prevenir um câncer. Então, veja que são coisas diferentes. Então, quem sabe a gente não pode conversar com o paciente, sendo bem realista com eles, para que eles entendam que essa não é uma necessidade. Os antibióticos podem ser perigosos, eles causam a maioria deles causa diarreia e vômito, uma porcentagem de 15%. Além do que, eles podem levar lesões graves de pele e pode causar até morte súbita. Os antibióticos, inclusive, que eu vou falar nesse momento. Então, só prescreva quando for necessário. E lembre-se, antibiótico, usado por muitas vezes, pode causar resistência, hein? Então, não dá para qualquer um, dá para quem você tiver certeza que precisa. A gente vai falar disso agora. Depois que você foi realista, comentou com o paciente da parte de exames, da necessidade ou não de antibióticos, trabalhou com a prevenção, que já foi metade, agora a gente vai dividir a responsabilidade. Eu, como médico, não preciso ser responsável por 100% do tratamento. O paciente vai ter que dividir isso comigo e a gente vai ver o que é necessário. Depois que você trabalhou essa parte de realidade com o paciente, o que ele ainda precisa? O que ele entende que é necessário? Bom, nesse caso, você pode prescrever o que ele precisar. Se ele está com febre, um antitérmico. Se ele tiver com dor de cabeça, um analgésico. Se ele está tossindo, você pode prescrever um antitussígeno. E assim vai. Se estiver inflamado, um anti-inflamatório, você vai trabalhar com o paciente o que ele precisar. Dito isso, e o antibiótico? Nunca vou prescrever? Bom, se ele tiver uma rinocinusite, né, aquele quadro que eu falei, escorre o nariz, dor na face, com febre alta, você vai ter que começar a pensar. Se a febre durar 3 dias, ou começar a ficar com uma secreção purulenta e muita dor na cara por 3 dias, lembre-se desse número 3, então a gente vai ter que se preocupar. Ou, se ele não tiver necessariamente, por 3 dias seguidos, mas você nota que já faz 10 dias que ele vem tendo uma febre aqui, uma febre ali.
Nesse caso, a gente vai sim prescrever antibiótico. Tá bom, qual antibiótico eu vou prescrever? Bom, nesse caso, a gente vai entrar com a amoxicilina. A amoxicilina simples mesmo. Por 7 dias, 50 mg por quilo se for criança, no máximo de 500 mg, que é o comprimido para adulto, de 8 em 8, de 5 a 7 dias. Ah, eu ouvi falar que precisava de 14, porque senão não entrar. Não precisa. De 5 a 7 dias, fique tranquilo, não precisa ser mais do que isso. Lembrando que essa medicação tem no SUS. Bom, e sempre orienta os efeitos colaterais. Estamos falando de um antibiótico, diarreia, infecção de pele, morte súbita. Tá, morte súbita, talvez alguns pacientes mais ansiosos não seja legal de trabalhar. Mas fala da diarreia e do vômito, porque a diarreia tem uma grande chance dele voltar conversando com você que ele teve. Bom, e se ele tiver uma faringite com placas de pus associado a uma cultura positiva para estrepto, aí você vai ter que dar antibiótico para ele também. Poxa, eu estou num hospital comum, não tem um estrepto, não tenho esse teste. A recomendação é que tenha. Se não tiver, tudo bem. Tá com faringite, tem febre, tem placas de pus. Lembrando que são placas, não é só um pontinho, são placas de pus, coisa importante. Nesse caso, o mesmo antibiótico. Amoxicilina, 500 mg também, ou 50 mg por quilo, se for uma criança, de 8 a 8 horas, e aí sim por 10 dias. Por 10 dias, porque a bactéria que eu estou preocupado só morre com 10 dias, certo? Bom, e lembra-se, orienta os efeitos colaterais. Eu sempre faço essa pausa dramática para vocês lembrarem. Dito tudo isso, você fala, e se ele tiver alergia à amoxicilina? Tem muita gente que tem alergia à amoxicilina. Então temos outras opções, doxacilina e levofloxacina para rinocinusite, benzilpenicilina e cefalexina ou azitro para as faringites, certo? Bom, agora uma parte que eu considero importante, a gente já está acabando, mas isso aqui é importante. Como eu disse, é uma doença comum, mas cada pessoa é única. Então, olhe nos olhos da pessoa, porque apesar de ser simples, isso não quer dizer que a pessoa não precisa de atenção. Ela procurou você, médico, para cuidar dela. Então, cuida dela com carinho. Não menospreza os sintomas só porque é um quadro gripal e, de repente, você também está com gripe e está trabalhando. Às vezes, para ela, isso é diferente. O sofrimento é individual para cada um. Examina com calma, analisa com calma, com empatia o que o paciente está pedindo. Pergunta por que ele está pedindo. De repente, ele está pedindo uma radiografia porque o pai dele teve um sintoma parecido e estava com pneumonia. Ele está super angustiado. E se você não souber, você não vai conseguir trabalhar, dizer que ele às vezes é mais jovem, ou que o quadro dele não parece com a pneumonia e que ele pode ficar tranquilo. E sempre faça a decisão dividida, mas com carinho. E pergunta se tem dúvidas, porque nem sempre o que parece óbvio é óbvio. Certo? Então, só para fechar, pontos importantes. Então, as infecções de vias aéreas são não uma doença, mas um conjunto de inflamações e infecções das vias aéreas superiores. Em geral, são virais e são autolimitadas. Cada indivíduo vê a doença com um olhar, e esse é essencial que a gente olhe o olhar do paciente para que a gente possa seguir no mesmo plano que o paciente. A gente sempre pode tentar prevenir, e prevenir é metade do tratamento. Já que se você prevenir e vai passar, ele não vai ter uma próxima, isso já vai ajudar. O tratamento é composto por hidratação e sintomáticos, basicamente. Alguns quadros precisam de antibiótico, mas a gente sempre vai evitar de dar eles em casos que não são necessários. E a gente pode aproveitar sempre esses quadros de gripe para fazer uma boa medicina, uma medicina excelente. Uma medicina por um lugar mais positivo, certo? Muito obrigado. Se vocês tiverem dúvidas, temos aqui 2 artigos para vocês estudarem. Valeu!